Olá meus amigos, meu boa tarde a todos. Sou Albertino, professor de Geografia, e a partir de agora eu e você vamos discutir aí um pouco sobre o tema Origens e Bases do Mundo Globalizado. Então, seja bem-vindo ao nosso canal Geografia para Todos. Dentro desse contexto, nós vamos discutir um pouco sobre as principais características desse mundo globalizado, como também as 4 fases que compõem esse mundo, essa temática globalização, né? Essa temática globalização. Então vamos discutir com bastante ênfase essas 4 fases. Espero que você fique até o final da aula, que eu possa te ajudar. Olha só, ao final também aí dessa aula, deixa o seu joinha, o seu comentário, se inscreva no canal, tem um botãozinho ao lado, tem a descrição abaixo aí para você poder e até colher esse material, né, para você fazer os seus estudos. Mas enfim, vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa. Vamos pensar o seguinte: há séculos, meio de comunicação como rádio, telefone, tinha acabado de ser inventado e nem todo mundo tinha acesso a essas informações. Então tudo isso era restrito, porque tinha acabado de chegar e não era do acesso de todos. Hoje em dia vocês vão entender o seguinte, que a partir de um clique, né, a partir de segundos, por meio de noticiários televisivos, da telefonia móvel, informações e fatos do mundo inteiro chegam até a nossa casa. Nós recebemos informações de diversas partes do mundo em questão de segundo. É como se o mundo estivesse acontecido uma aproximação muito grande entre esses continentes e que a gente pode estar a todo momento recebendo essas informações, vendo e ouvindo o que acontece por esse mundo afora, como dizem, né? Mas olha só, a gente vai ver também esse mundo global, ou chamado de globalização, diante dos hábitos de consumo, há algumas preferências. Por exemplo, há preferência por determinadas formas de se vestir, por determinadas músicas que nós costumamos ouvir, filmes que gostamos de assistir, compartilhamos diferentes culturas, né? E dentro desse contexto a gente vai ver que quem está lá na Ásia agora e o indivíduo que está na América do Norte, América do Sul, vamos dizer que o indivíduo que está na Oceania, que está na África, ele recebe essas informações em questões de segundo. Então, ouve-se a mesma música, toma-se o mesmo refrigerante, come-se a mesma comida, porque houve essa aproximação nesse chamado mundo globalizado, né? Mas olha só, a globalização, gente, ela não é algo recente. Ela está em curso aí há mais ou menos, vamos pensar, 5 séculos. Então ela não é tão nova assim, né? Mas como tudo isso começou? Olha só, as economias do mundo, elas foram se modificando com essa chegada chamada globalização. Há quem diga, há cientistas, escritores, pesquisadores que dizem que a globalização iniciou-se com a chegada do capitalismo, mas outros já discordam dessas possibilidades. Quando se diz que a globalização é um processo antigo, isso não significa dizer que ela sempre existiu. Até o século XV, para vocês terem uma ideia, os meios naturais, as limitações tecnológicas, as dificultavam as relações econômicas e culturais. Não apenas entre povos de diferentes continentes, mas também entre populações de uma mesma região. Não tinha como eles entrar em contato com outro povo, porque os meios não favoreciam a este. Então vamos ter cuidado, porque não quer dizer que essa globalização sempre existiu. Mas nós podemos pensar o seguinte: algumas limitações dificultavam. Eu posso citar para vocês, por exemplo, cadeias montanhosas, dificultavam o acesso até uma determinada região, as cordilheiras, vastas superfícies de águas, os oceanos, os camaradas não tinham como chegar até uma determinada área. Mas aí o que é que a gente pode pensar? Entre essas principais limitações, ainda, nós vamos ver que até o século XV, entenda bem, até o século XV, a Terra abrigava 5 economias mundo, ou seja, 5 grandes regiões do planeta economicamente autônomas.
vejam só, capaz de garantir o abastecimento das próprias populações, de sua própria população, ou seja, produzia-se dentro de um território para ser abastecido entre a sua população, pelo motivo de não poder chegar até um outro e fazer esse intercâmbio, essas trocas. Então, essas características que eu falei para vocês, que dificultavam o acesso entre nações, tudo isso começaram a ser quebrada com a chamada globalização, que aí nós vamos ver esses detalhes dentro de cada fase como começa. Segundo o historiador pessoal francês Fernand, ele diz o seguinte: as 5 grandes regiões que viviam esse dilema, nós podemos destacar, por exemplo, a Europa, a Índia, a África árabe, né, e a América. Elas viviam dentro desse dilema, né, de gerenciar, de propiciar, de produzir alimento para abastecer suas próprias populações. Esse cenário começa a se modificar a partir do século XV. Antes do século XV, ou até o século XV, viviam diante dessas situações. A partir do século XV, começa a se mudar esse cenário. Começa a acontecer as transformações das economias mundo em um sistema mundo. Então, começa a se modificar. E vejam só, aí entram as chamadas 4 fases da globalização e o sistema mundo, que aí foi dividido em 4 fases distintas. Nós vamos ver, é bom que você, quando entre aí na descrição do vídeo, para você também fazer um estudo do material, porque lá você pode fazer anotações. Aqui eu estou comentando com você. Veja só, a primeira fase, os primeiros passos, olha só, os primeiros passos da globalização foram dados aí com a expansão geográfica da economia mundo europeia por meio das grandes navegações. Há quem diga que essa primeira fase da globalização surgiram com as navegações, aí por volta do século XV e XVI, onde começa-se todo esse movimento, começa-se a acontecer toda uma troca de mercadoria, o que alguém consome em um determinado local também se consome em outro, porque esses meios são comercializados, o que era distante hoje está próximo, devido aos meios de transporte e comunicação que foram criados. Entre os séculos XV e XIX, para vocês terem uma ideia, ampliaram-se a migração de pessoas e a circulação de produtos. Começam a circular de um lado para outro, pessoas e produtos, e aí há esse encontro. Essas são características, ou essas são características dessa primeira fase. Aproximação de pessoas e mercadorias com determinadas regiões do planeta. Isso surgindo essa primeira fase com a chegada das navegações. Na segunda fase, nós vamos ver que nós vamos começar aí pela metade do século XIX e o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, como você já estudou. Então, com esse final da Segunda Guerra Mundial, começa aí um processo de globalização também, é uma das características, né? Metade do século XIX e final da Segunda Guerra Mundial. Uma das características da segunda fase. Processo de globalização que adquire novo impulso com a expansão da dominação política, econômica, militar, onde a África e a Ásia estão aí nesse meio embutidos, né? Onde foram estabelecidos impérios coloniais, África e Ásia. Aí a Europa estabelece nesses os seus impérios coloniais. As inovações técnicas também, outra característica da segunda fase, as inovações técnicas, né? Aplicadas à indústria, aos transportes, às comunicações, com a expansão das ferrovias, o uso de automóveis, telégrafos, telefones, rádios, contribuíram também muito para intensificar esse processo de globalização. Então, aí nós temos uma segunda fase. Quando chega a terceira fase, nós vamos ter o período de Guerra Fria, 1945 a 1989. Lembre-se, recorde aí, a primeira fase começa com o período das navegações. Segunda fase, segunda metade aí do século XIX e final da Segunda Guerra Mundial. Terceiro movimento, terceira fase, entre 1945, final da Segunda Guerra Mundial, 1989,
com a questão, surge aí o processo de essa globalização melhor, esteve condicionado pela Guerra Fria, que esse chamado Guerra Fria é um processo que acontece aí entre 1945 e 1989, é o chamado Guerra Fria. Aí acontece também outra característica dentro dessa terceira fase, conflitos, né, caracterizado pela presença de dois blocos de poder econômico que eram rivais. Nós vamos ver Estados Unidos com o capitalismo e a extinta União Soviética com o socialismo. Esses dois países, entendam o seguinte, disputavam entre si a ampliação de suas áreas de influência no mundo. Nessa fase, pessoal, a globalização continuou a se expandir, em grande parte graças aos avanços tecnológicos na informática, né, nas telecomunicações e nos transportes. Aí nós temos essas características da terceira fase. A quarta fase, nós vamos ter o seguinte, da última década do século XX, final da Guerra Fria, até os tempos atuais. Aí nós temos a chamada quarta fase da globalização. Então, nós vamos ver o seguinte, com tudo isso o mundo passou a viver aí a quarta fase da globalização ampliada em função dos avanços do capitalismo, que se direcionou para os países que eram, vamos dizer, antes existia o socialismo. Então nós vamos ter o seguinte, com esses avanços tecnológicos, predomina aí, com o predomínio também da informática, favoreceram também ainda mais a expansão do capitalismo. À medida que o capitalismo ia se expandindo para os antigos países socialistas, ia ganhando mais força. E nós vamos ver o seguinte, tudo isso aconteceu em um período aí não tão longo, né? Não vamos pensar que é um período tão longo. E dentro desse processo do capitalismo provocando aí grandes mudanças, nós podemos destacar o seguinte, produção e a circulação de mercadorias, que começou a circular por várias regiões. Nos transportes, as cargas de passageiro também começou a circular velozmente. Na difusão de bens culturais e de artigos de consumo, também em uma velocidade rápida começou a se espalhar. Como eu te falei no início, o que se consome em uma determinada região, hoje está lá do outro lado do mundo, na mesma hora, consumindo-se o mesmo produto. E aí, para vocês terem uma ideia, diante de tudo isso, aconteceu uma aproximação. Um mundo que era tão distante, hoje ele se torna tão pequeno. Um mundo que era tão grande, que dificultava o acesso, a chegada de pessoas e de mercadoria até uma determinada região, é como se ele tivesse diminuído e hoje você poder ter acesso a todos esses bens. Para vocês terem uma ideia, entre 1500 e 1840, a velocidade média de veículos puxados a cavalos e navios à vela era de 16 km por hora. Entre 1850 e 1930, as locomotivas já passou a sua velocidade de 100 km por hora. Barcos a vapor já aumentou sua velocidade aí para 25 km por hora. E na década de 1950 já se muda esse cenário. Os aviões com hélices já passou a ter uma velocidade entre 480 a 640 km por hora. Quando é na década de 1960, aviões de passageiro e jato já muda. Já ganha uma velocidade entre 800 e 1120 km por hora. Veja que o que antes demorava dias, meses, semanas e meses, agora se aproximou a questão de horas. Então, o mundo que era tido tão distante hoje está tão próximo. Então, meu muito obrigado a vocês e até a próxima aula.